Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós continuaremos abordando o tema cinemática vetorial, tratando de aceleração vetorial. Então, aceleração vetorial. Como o próprio nome já diz, nós já estudamos lá na cinemática escalar que a aceleração escalar é quando o móvel sofre variação de velocidade dividido por um certo intervalo de tempo. Na aceleração vetorial, agora quem sofre variação é a velocidade vetorial em função do tempo. Então nós temos a chamada aceleração vetorial média ou vetor aceleração média, que vai ser o quociente entre a variação de velocidade vetorial dividido pelo seu intervalo de tempo. Lembrando que a variação de velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. O vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Graficamente falando, o vetor velocidade, se lembrando da aula anterior, ele é sempre tangente à trajetória. Então imagina aí que eu tenho uma trajetória curva, tenho uma posição vetorial 1, posição vetorial 2, eu tenho a velocidade inicial 1, velocidade final 2. Então, para eu poder determinar a variação de velocidade, eu vou juntar as duas origens desse vetor. Lembrando que sempre que eu falar de vetor, vetor é uma seta. Por que, professor? Porque a seta tem módulo, que é o seu tamanho, é a sua dimensão, é o módulo, o valor do seu tamanho. A seta tem uma direção, perceba que ele está inclinado, ascendente, essa aqui está descendente. E tem um sentido, eu tenho a pontinha da seta que aponta para algum lugar. Que está apontando para cima, que está apontando para baixo. Então, para me determinar a variação de velocidade, graficamente falando, eu vou juntar as duas origens, tá? E aí, juntei as duas origens e o meu vetor, minha variação de velocidade vetorial vai ser, vou pegar essa ponta da seta e fechar com essa outra ponta aqui, iniciando desse ponto até esse. Então, sempre que eu for determinar a variação de velocidade em um diagrama, numa representação esquemática, eu vou juntar sempre as duas origens, pega a origem da seta, a origem da outra seta, une elas mantendo a mesma direção e o mesmo sentido, essa aqui estava inclinada para cima, essa aqui estava inclinada para baixo. Percebam que elas produziram um ângulo de 90 graus. Aí eu fecho, de uma ponta a outra, fechando. Pronto. Quando eu fechei, como o movimento está para cá, descendo, né? Descendo a ladeira. Pam. Esse é o sentido. Então essa reta azul representa o vetor variação de velocidade vetorial. Ou vetor variação de velocidade ou variação de velocidade vetorial. Pronto. Detalhe, agora eu determinando o vetor variação de velocidade, como ele está formando aqui, ele é produto oriundo de dois vetores que são perpendiculares entre si. Para determinar o ΔV, basta utilizar o teorema de Pitágoras, que é como se fosse a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos seus catetos aos quadrados. Então eu vou ficar com ΔV ao quadrado é igual velocidade final ao quadrado, vou chamar de VB ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Percebam que aqui o sinal está de menos, pessoal, porque como aqui o sentido é descendente e essa setazinha ficou num sentido contrário, oposto, o VA, que é a velocidade inicial, a gente põe um sinal negativo. Se elas estivessem no mesmo sentido, ambas seriam positivas. Só que aí detalhe,
Como aqui está menos v ao quadrado, aqui é mais entre parênteses menos v ao quadrado. Quando eu coloco v ao quadrado, esse número fica positivo, tá certo? Como se fosse aqui, por exemplo, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, dá 4 positivo. Sempre número elevado ao quadrado vai dar positivo. Aqui tem um errozinho, porque tinha que estar entre parênteses, aqui tinha vb ao quadrado, mais, entre parênteses, menos va ao quadrado. Só foi um errozinho aqui. Pronto, agora, ó, detalhe. A aceleração em escala média vai ser variação de velocidade dividido pelo tempo. Eu vou passar esse expoente 2 em forma de raiz, ó. Aí vai ficar velocidade final ao quadrado mais velocidade inicial ao quadrado. Tá certo? Dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa fórmula, depois vamos fazer exemplos para ficar mais fácil para vocês. Mas fixem essa fórmula, tá bom? Geralmente os probleminhas de física, velocidade inicial e final, elas vão ser perpendiculares entre si. Sendo perpendiculares, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Aí você me pergunta, professor, e se não for perpendicular? Basta somar. Vamos supor se elas estivessem na mesma direção e mesmo sentido. O que é que eu faço? Mesma direção, mesmo sentido, soma. E se fosse uma reta, as duas setas estivessem na mesma direção e mesmo sentido numa reta. Então você ia somar os vetores velocidade. Professor, e se tivesse sentido oposto, formando um ângulo de 180 graus? Aí você iria subtrair. Eu pegar a velocidade final menos a velocidade inicial e para achar o resultado. Agora, se elas virem perpendicular entre si, o vetor variação de velocidade será um teorema de Pitágoras. Aí raiz quadrada, velocidade final ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado. Tá certo? Pronto. Esse é o módulo. Então, para determinar uma grandeza vetorial, nós vimos em aulas anteriores que precisamos determinar o módulo, a direção e o sentido. Então, o módulo da aceleração vetorial, nós já vimos que é o que? A variação, o módulo da variação de velocidade dividido pelo tempo. Esse é o módulo. A direção é a mesma da variação de velocidade. Perceba aqui no exemplo, ó, que a variação de velocidade está de azul e a vetor aceleração média, ela está na mesma direção da variação de velocidade. Ó. Perceba que ambos estão na vertical. No caso desse exemplo, né? E o sentido, professor? O sentido também é o mesmo da variação de velocidade. Perceba que a variação de velocidade está no sentido de cima para baixo e a aceleração escalar também estará de cima para baixo. Aceleração vetorial instantânea. Agora, detalhe, pessoal. A aceleração vetorial instantânea, além dela, vocês viram lá na aceleração escalar instantânea, que é a medida da aceleração da variação de velocidade em um curtíssimo intervalo de tempo, ou seja, um intervalo muito próximo a zero, que tende a um valor limite. Mas nós temos que na aceleração vetorial instantânea, além dela ser um valor muito próximo de zero, nós vamos ver que ela vai se decompor em outras duas acelerações. A esta chamamos de aceleração tangencial e a outra é a aceleração centrípeta. Nós vamos ver as características de cada uma. Então, perceba o seguinte, nós temos a aceleração tangencial, o vetor aceleração, certo? Perde o mzinho, só é vetor aceleração, ou aceleração vetorial, que vai ser chamado também de aceleração total, ele pode vir com aceleração total. Aí o detalhe, ele vem como A, e ele é decomposto em aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Agora o detalhe, as características. A aceleração tangencial, ela equivale à aceleração escalar média. Por quê? Nós vimos que a aceleração escalar, ela é responsável pela mudança de variação de velocidade do móvel em um certo intervalo de tempo. Ou seja, se o móvel está em movimento acelerado, ou seja, o móvel está aumentando a velocidade no decorrer do tempo, ou se o móvel está em movimento retardado, ou seja, ele está diminuindo a sua velocidade no decorrer do tempo, nós temos a presença da aceleração escalar, que também é a própria aceleração tangencial. Ou seja, a aceleração tangencial é responsável pela variação de velocidade do móvel no decorrer do tempo, seja ela para aumento de velocidade
ou seja, ela para diminuição de velocidade. Agora nós temos um outro tipo de aceleração, é a chamada aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é responsável pela mudança de direção do móvel, ou seja, quando o móvel produz um movimento curvilíneo ou um movimento circular, dizemos que ele está produzindo uma aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta, em essência, é a mudança de direção do móvel. Em consequência disso, ele produz um movimento circular ou curvilíneo. Tá certo? Ah, professor, quer dizer que se eu estou num carro fazendo uma curva com a velocidade de 60 km por hora, ele vai estar produzindo aceleração? Sim, resposta correta. Mesmo que ele tenha mantendo a mesma velocidade em movimento uniforme, mas se ele muda a direção no decorrer do tempo, produzindo movimento curvilíneo ou circular, tem sim a presença da aceleração. A esta chamamos de aceleração centrípeta. Pronto. Então, ó, vetorialmente falando, a aceleração vetor-aceleração instantânea, aceleração vetorial instantânea, é igual à soma da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Só que detalhe, para calcular o módulo, a aceleração tangencial é sempre perpendicular à aceleração centrípeta. Por quê, professor? Porque a aceleração tangencial é a própria aceleração instantânea, é igual à aceleração escalar instantânea, que ela é sempre tangente à trajetória, ou seja, sempre saindo para fora da trajetória curvilínea. Já a aceleração centrípeta, ó, ela sempre aponta para o centro da curva, aponta para o centro da curva. E aí quando fazemos a comparação de uma para com a outra, elas são perpendiculares entre si, ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Como elas fazem ângulo de 90 graus, utiliza-se para determinar a aceleração vetorial instantânea e a aceleração total, o teorema de Pitágoras, ó, que vai ser o que? A aceleração total, a soma, a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos seus catetos. Então nós temos, ó, aceleração total ao quadrado, módulo da aceleração vetorial instantânea ao quadrado vai ser igual ao módulo da aceleração centrípeta ao quadrado mais o módulo da aceleração tangencial ao quadrado. Agora vamos caracterizar cada uma dessas componentes da aceleração. Características da aceleração tangencial e características da aceleração centrípeta. Então, a aceleração tangencial indica a variação do módulo do vetor velocidade e só existe em movimentos acelerados ou retardados. Então, ó, característica quando o movimento é acelerado, nós temos a aceleração tangencial na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Então, quando eu tenho aceleração tangencial na mesma direção e no mesmo sentido do vetor velocidade, nós temos um movimento acelerado. Imagina e considere que isso aqui é o movimento de uma partícula, né, em movimento acelerado. Segunda situação, quando a aceleração tangencial estiver na mesma direção, porém no sentido oposto ao vetor velocidade, teremos um movimento retardado. Ou seja, traduzindo, mesma direção e mesmo sentido, a velocidade vetorial aumenta com o tempo e nós temos movimento acelerado. A aceleração tangencial no sentido oposto à velocidade, nós temos a diminuição de velocidade no decorrer do tempo e movimento retardado. Características. O módulo é igual da aceleração escalar. Professor, como é que calcula a aceleração tangencial? As mesmas formulazinhas que nós já trabalhamos anteriormente. Você pode utilizar a fórmula do vovô Ateu, que é a função horária da velocidade, vetor velocidade final é igual a vetor velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, ou só a velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Pode utilizar a função horária da posição para o movimento uniformemente variado, que é o sorvetão, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 dividido pelo tempo ao quadrado. Ou quando no problema não vier o tempo, você pode utilizar a equação de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado, mais velocidade igual a velocidade inicial ao quadrado,
mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, aí você determina o módulo da aceleração tangencial, que é igual ao módulo da aceleração escalar. A direção, sempre a mesma da velocidade. Ó, perceba que tanto no movimento acelerado quanto no movimento retardado, ó, nesse exemplo, ambas estão na horizontal, né? E o sentido igual ao da velocidade. Se o movimento for acelerado, ó, o sentido vai ser igual ao da velocidade, né? Aceleração tangencial, se o movimento for acelerado. E oposto à velocidade, ó, no sentido oposto à velocidade, se o movimento for retardado. Aceleração centrípeta. Então, para caracterizar a aceleração centrípeta, a gente tem que determinar o módulo, a direção e o sentido. Já sabemos que a aceleração centrípeta é responsável pela mudança de direção do móvel. Portanto, indica a mudança de direção do movimento, logo só existem trajetórias curvas, produz movimento curvilíneo ou circular. Então, ó, no diagrama nós temos aqui a representação do movimento circular, né? No sentido anti-horário, a velocidade, ó, V1, V2, V3, V4. E a aceleração centrípeta, ó, perceba que sempre, ó, está no sentido perpendicular à velocidade vetorial e o sentido, ó, para o centro da circunferência, para o centro da curva, sempre dessa forma. Tanto na aceleração centrípeta 1, quanto na 2, quanto na 3, quanto na 4, elas sempre apontam para o centro da curva. A fórmula para calcular a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá certo? O raio normalmente a gente coloca em metros. Lembrando, tanto na aceleração tangencial quanto na aceleração centrípeta, a unidade se mantém a mesma da aceleração, metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade, metro por segundo ao quadrado. Portanto, a velocidade no SI mantém-se em metros por segundo, enquanto o raio mantém a unidade SI, o metro. A unidade de comprimento no SI é o metro. Pronto. Então, módulo aceleração centrípeta, quadrado da velocidade pelo raio. A direção, ó, perpendicular da velocidade, percebam aqui, eu não desenhei, mas é perpendicular, ou seja, produz sempre um ângulo de 90 graus em relação à velocidade. E o sentido para o centro da trajetória. Então, sempre, ó, o sentido da aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. Classificação dos movimentos. Pronto. Isso aqui é um assunto muito importante, pessoal. E na classificação dos movimentos, a gente classifica o movimento, os movimentos planos, certo? Em movimento retilíneo e movimento curvilíneo. Lembrando, se o movimento é retilíneo, a aceleração centrípeta é igual a zero. Então, nós temos, por exemplo, o tipo de movimento uniforme. Percebam que ambos, ó, o corpo sempre está mantendo a mesma direção, não é isso? Então, ele tem módulo, direção e sentido constante, tá? No movimento uniforme, tanto o módulo, a direção e sentido são constantes. Já no movimento uniformemente acelerado, nós temos a aceleração tangencial e velocidade tem o mesmo sentido. Ó. Tanto a velocidade, o vetor velocidade quanto a aceleração tangencial tem o mesmo sentido. Então, o módulo aumenta, porque o movimento é acelerado, a direção é constante e o sentido é constante. E já lembrando que a aceleração, nesse caso, é maior do que zero. Mas tem também um movimento retardado, uniformemente retardado, que a aceleração tangencial e velocidade têm sentidos opostos. Então, a velocidade, ó, mantém sentido oposto à aceleração tangencial. Característica: o módulo diminui com o tempo, ou seja, a velocidade diminui com o tempo, a direção é constante, ó, sempre aqui no exemplo aqui está na horizontal, e o sentido também é constante, ele mantém o sentido constante, embora que esteja diminuindo a velocidade no decorrer do tempo. Já no movimento circular, pessoal, quando o movimento é circular, a aceleração deixa de ser nula, centrípeta, e passa a ter um valor diferente de zero. Então, quando o movimento é uniforme, podemos ter a presença da aceleração tangencial igual a zero. Ela é constante e igual a zero. No movimento uniforme, a aceleração tangencial é igual a zero. O módulo é constante. A direção é variável, ó, porque ele está mudando de direção constantemente, ou seja, o movimento circular. E o sentido também
permanece se mantém variável, porque no decorrer da trajetória circular, a velocidade será tangente à trajetória. Então ela vai mudar a cada posiçãozinha dessa, vai estar mudando sempre a direção e o sentido. Movimento uniformemente acelerado, nós temos que a aceleração tangencial e a velocidade têm sempre o mesmo sentido. Então, ó, no movimento acelerado, o módulo aumenta da aceleração. A direção é variável, né? E o sentido também é variável. Lembrando que a aceleração tangencial no movimento uniformemente acelerado é maior do que zero, é positiva. Movimento circular uniformemente retardado. Aí nós temos que a aceleração tangencial tem sentido oposto à velocidade. Então, o módulo diminui com o tempo da velocidade, a direção é variável e o sentido também é variável, porque cada ponto desse vai variar a direção e o sentido. Lembrando que nesse caso, no movimento circular uniformemente retardado, a aceleração tangencial é constante e menor do que zero, ou seja, negativo. Então, finalizo por aqui a aula de hoje, pessoal, e até uma outra oportunidade. Tchau!